último episódio, eu sei, faz tempo, mas se você quiser assistir já tá aqui no card, aqui em cima, não me xingue ainda. Eu falei sobre a história de Mike Adamle e o show que teve um main event sem qualquer narrador ou comentarista. A primeira vez na história da WWE inteira. Com todo esse potencial autodestrutivo, a ECW seguia rumo ao One Night Stand e em diante rumo ao Night of Champions. E essas histórias aí desse período pré-draft, você confere a partir de agora, no mais novo episódio da série A História da ECW. Antes de começar, pessoal, eu já peço que você deixe o seu like aqui no episódio. Tô de volta, tá bem? E essa semana nós teremos 2 episódios da série A História da ECW. Um hoje e o outro na quinta-feira. Então já marca aí no seu calendário. Teremos 2 episódios da série A História da ECW. E na quarta-feira, às 23 horas, logo após o fim da edição especial do Dynamite Blood and Guts, nós teremos uma live review especial. Então assim que acabar o Dynamite, você vem para o rádio de pilha driver que a gente vai discutir sobre o Blood and Guts, beleza? A All Elite Wrestling tá numa crescente e a ECW seguia naquela toada descendo a ladeira rumo ao precipício. Com quedas significativas na audiência, os números da brand eram idênticos aos números alcançados, olha só por quem? Pela TNA na Spike. Tudo bem que não tinha concorrência e que a Spike estava em mais lares, mas isso era um indicativo nada positivo para a continuidade dos shows pelos anos seguintes, dos shows da ECW. A empresa já começava a se organizar para tirar as gravações das terças-feiras, de antes do SmackDown, para mover para as segundas-feiras, na posição que era a do Hit. Com isso, talvez o show que já não recebia tantos cuidados poderia se tornar um novo hit, que ninguém realmente assistia. Aí era o campo das possibilidades. Para não enxergarmos como um copo meio vazio, vamos dizer que esses planos eram para que o show tivesse um dia a mais para ser editado, então ele poderia receber um tratamento melhor. Assegurado mesmo nesse momento era um contrato com a Sci-Fi até o fim do ano de 2008. Depois a empresa precisaria encontrar argumentos bem convincentes para manter um show semanal sendo transmitido na televisão americana. Em âmbito geral, a WWE passava por um momento de queda de audiência, fazendo com que o Vince McMahon tirasse coelhos da cartola tal qual Eric Bischoff tirava. Depois da Work It Shoot, foi a vez de começar a promover nos shows semanais a ideia de que iriam premiar os fãs com $1 milhão. Maoi! Claro que eles não mandariam tanto dinheiro para as mãos das pessoas, mas a ideia era ver se isso de alguma forma atraía o público casual. De todas as formas, as coisas caminhavam para o One Night Stand e não tínhamos exatamente novos desafiantes construídos para o pay-per-view. Algo que talvez poderia ser resolvido com o draft que se aproximava. Talvez. Então nada melhor para a época do que apelar para os antigos campeões que ainda se encontravam na brand. Chavo Guerreiro, Tommy Dreamer, CM Punk e John Morrison. Claro que fazendo um pequeno esforcinho para considerar que o Tommy Dreamer ganhou na empresa ECW, mas era o que eles tinham. Então Armando Estrada anunciou que os 4 se enfrentariam no One Night Stand, com o vencedor recebendo uma oportunidade de enfrentar o Kane pelo ECW Title no Night of Champions, que viria a acontecer no final de junho de 2008. Mas antes, uma Tag Team Match aconteceria no show de 20 de maio de 2008 entre os 4. Por quê? Porque sim. Nesse show, o John Morrison e o Chavo Guerreiro derrotaram o CM Punk e o Tommy Dreamer num main event decente. O que nós não esperávamos é que havia um ex-campeão da ECW ativo na espreita em busca de uma nova oportunidade. The Big Show. Após a luta de duplas, ele veio do nada e fez questão de lembrar o público de que ele também tinha sido ECW Champion, após aplicar chokeslams em todo o mundo. Diante disso, 5 homens iriam para o One Night Stand 2008, um evento clássico com todas as estipulações de combate sendo dentro das Extreme Rules, recordando o que houvera sido feito nos primeiros One Night Stands, que eram eventos específicos da ECW. Sendo feito 2 semanas após o Judgment Day e 3 semanas antes do Night of Champions, o One Night Stand era uma péssima ideia no conjunto completo. Não é à toa que a última edição realmente foi essa de 2008. No pay-per-view, o Big Show venceu uma Singapore Cane Match contra todos os oponentes, uma luta que foi feita com o único intuito de fazer o Big Show parecer uma máquina destrutiva, o que eles realmente conseguiram, porque o visual dele espancando os oponentes com um pedaço de pau enquanto ele estava sangrando consideravelmente
consideravelmente, era algo interessante de se assistir. A vítima fatal acabou sendo o Tommy Dreamer, que foi o finalizado da noite. Em compensação ao fato de ter sido construído bem, o Big Show se lesionou e quebrou o osso orbital do olho esquerdo e o nariz quando tomou uma queda para fora do ringue. Então existia uma dúvida de que Kane vs Big Show poderia não acontecer porque estava muito próximo do Night of Champions. Enquanto isso, outros cenários se apresentavam dentro da brand ECW. Vale ressaltar que estávamos muito próximos da chegada do Draft em junho, que será o foco total do próximo episódio, incluindo também quem chegou para o rumo ao Night of Champions. Ainda que tudo se preparasse para mudanças, nós tínhamos histórias estabelecidas que continuavam sendo trabalhadas para além do título, até porque nem dava para fazer muita coisa com o título. Primeiro, por falta de interesse e segundo, por pura falta de condição física do desafiante. Então o que foi que eles resolveram fazer? Colocar CM Punk e Kane novamente para enfrentar o The Miz e o John Morrison. Como se não bastasse a derrota em pay-per-view, eles precisavam fazer com que o CM Punk, nessa altura ainda Mr. Money in the Bank, perdesse novamente. O CM Punk sempre foi a prova viva que caso eles quisessem destruir alguma coisa, conseguiriam na base das derrotas. Não importava que ele se mostrasse como uma figura de maior potencial para ser babyface ou heel na brand. Eles aparentemente não queriam que ele fosse a estrela principal coisíssima nenhuma. Talvez, só talvez, fosse a hora de uma mudança de ares em definitivo. No undercard, em compensação, nós tínhamos uma história divertida entre o Shelton Benjamin e o Kofi Kingston. O atleticismo dos lutadores impressionava, mas aparentemente não o suficiente para eles terem um programa além do show semanal. Foi nessa rivalidade que o Matt Sydal estreou como um jobber e na semana seguinte, já com o nome de Evan Bourne, se tornou parceiro de duplas do Kofi Kingston. Sim, o intuito aqui era unir o jamaicano com alguém que usava mais erva do que um jamaicano e foi isso. Pior que ele se mostrou realmente um sucesso imediato diante do público da WWECW, porque de fato o Evan Bourne sempre foi um rapaz muito talentoso, apesar de que eles faziam questão de todo mundo que era minimamente talentoso que aparecia lá pisarem na cabeça. Por falar em talentos, algumas pessoas tiveram a brilhante ideia de promover o Armando Estrada como um lutador durante a rivalidade com o Colin Delaney. Só que isso foi o começo da construção de uma história para que ele fosse demitido. Tudo começou quando ele assinou um contrato para ser lutador IGM. Vocês lembram muito bem, né? Pois bem, o conselho de diretores em kayfabe decidiu que isso era muito caro, então ele só poderia assumir uma função. Por isso, o novo gerente geral da ECW seria Theodore Long, o Terry Long, acompanhado da sua assistente Tiffany. Armando Estrada, então, foi colocado numa jornada parecida com a que ele fez o Colin Delaney passar para conseguir um contrato com a ECW. Bem como Delaney, ele perdeu para talentos estabelecidos, talentos novos, para o Hornswoggle, para todo mundo e teve um uso prioritário como jobber. Precisando de renovação, tal qual mostrou a construção para a luta do título no Night of Champions, o Draft precisava renovar muito e tirar pouco do plantel da ECW. Quem serão os novos nomes que chegarão agregando? Quem as brands maiores irá vir buscar pelo braço? Isso a gente confere no próximo episódio da série A História da ECW. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tamo de volta. Deixa o seu like, se inscreva no Rádio de Pilha Drive e vamos ver se a gente consegue bater os 4.000 aí nos próximos meses, tá bom? Voltando com força total, a questão do AdSense já foi resolvida. Finalmente tá tudo certo com o Rádio de Pilha Drive, aí a gente pode voltar com clube de membros, com tudo, tá bom? Amanhã tem episódio da série A História da WCW. Promovi isso aí no Twitter, prometi e vou cumprir, tá bom? Tchau, tchau, galera! Fui!